Boa noite! Eu estou ao vivo em mais uma live especial das quartas-feiras e hoje eu vou te ensinar como os seus lábios vão aparecer. Seu lábio tá escondidinho, seu lábio tá murcho, seu lábio tá cheio de marcas. É hoje que eu vou te ensinar como os seus lábios podem aparecer. Vamos chegando todo mundo, muito boa noite. Já vão falando para mim o nome de vocês, da cidade que vocês estão falando, para eu poder falar boa noite. Às vezes, gente, eu não sei o nome porque não dá para ler no Instagram. Passa muito rápido aqui. Então escreve para mim o seu nome e a cidade que você está me assistindo. Boa noite Instagram e boa noite YouTube. Muito boa noite. Marislene de Uberlândia, a Iara de Curitiba, boa noite. Boa noite, Adelaide de Brasília, Maria Inês de Ouro Fino, Minas Gerais. Márcia, Santa Adélia. Onde fica Santa Adélia, Márcia? Joêmia, Rio de Janeiro, boa noite. Boa noite, Maria do Socorro Reis, Piracicaba, São Paulo. A que lugar do Espírito Santo, Marilza? Boa noite, Selma de Itajubá, Minas Gerais. Boa noite, Marilda de Crucilândia. Oi, Elô! Minha amiga, gente, tudo bem, Elô? Minha vizinha, foi minha vizinha. Que bom ter você aqui. Vamos chegando, nem começamos ainda, tô dando boa noite. Sou a Fátima Zazá de São Paulo, capital. Boa noite, Fátima. Boa noite, Marta de Itapeva, São Paulo. Gente, não dá aparecendo nada aqui. Ah, obrigada, Elô, você também. Que legal ter você aqui. Outro dia a Rafa apareceu, cada vez é uma amiga, que coisa boa. Boa noite, a Mari de Vitória, no Espírito Santo. Gente, quem tá aqui pela primeira vez, escreve seu nome, primeira vez, para eu saber. Boa noite, a Núbia de Pelotas, Rio Grande do Sul. Escreve seu nome, primeira vez, para eu saber o seu nome e que é a primeira vez que você está assistindo. Maria Cristina de São Paulo, boa noite. Luciane, primeira vez, seja bem-vinda, Luciane. Elba de Paraíba, Helenilda de Guaratinguetá, Simone Araújo, Salvador, Bahia, Lourdes Aracaju, boa noite, Cleomar, Governador Valadares, Minas Gerais, primeira vez, Rosana, seja bem-vinda, Edilene de BH. Isso aí, gente. Então hoje nós vamos aprender como os nossos lábios vão aparecer. Tereza Fonseca, boa noite, daqui de Cabo Verde. Boa noite, a Glória, minha RJ de São Paulo, que legal. Gente, quem é RJ que se manifeste. A Márcia Costa, Paracuru, primeira vez, seja bem-vinda. Gente, é que às vezes passa muito rápido, eu não consigo ler. Shirley, primeira vez, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Então vamos lá, vamos começar porque tem bastante coisa pra gente falar hoje, né? Então, os nossos... Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar os comentários, sabe? Porque
nas últimas aulas os comentários têm me atrapalhado, então eu vou tirar os comentários aqui do Instagram e daí eu volto no final da aula, tá bom? Porque às vezes o comentário me atrapalha. Quem que é aluna da mentoria Rosto Jovem? A Sandra, a Erineice, a Terezinha. Quem mais é RJ? Para eu tirar os comentários. Não aparece. Vou tirar os comentários. Ai, gente, como que desativa o comentário? Não tô conseguindo desativar o comentário. Desativar comentários. Pronto. Porque os comentários têm me atrapalhado, gente. Que tem gente que faz cada pergunta que me desconcentra totalmente. E hoje eu tenho tanta coisa para falar para vocês que eu quero ficar bem concentrada naquilo que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente hoje vai aprender como os nossos lábios eles podem aparecer. Os nossos lábios eles vão ficando murchinhos, eles vão ficando fininhos por vários motivos, tá? Primeiro motivo que o nosso lábio vai ficando murchinho, vai ficando fininho, é porque você tensiona demais o seu lábio durante o dia e durante a noite. E aí o seu lábio ele vai ficando mais encolhido pela tensão muscular. Então você tensiona demais a sua boca, você tensiona a boca para falar, você tensiona a boca no repouso, você tensiona, né, a sua boca na hora de dormir, na hora de você engolir, na hora de você mastigar. Em todos os momentos a sua boca está tensa, 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 tensa. Tem gente que fala com a boca tensa, tem gente que não coloca a boca para fora, não articula, né? Não faz os sons de maneira bonita, de maneira saudável, de maneira precisa. Tá sempre com aquela boquinha espremida. Gente, me dá uma agonia, que às vezes eu converso com as pessoas, a pessoa fica com a boca espremida. Não, gente, a articulação, ela é uma função, ela é um movimento muito importante do nosso rosto. E quem, né, o protagonista da articulação são os nossos lábios. Então a gente tem que articular muito bem as palavras. Então quando a gente tem esse lábio mais solto na hora de falar, esse lábio mais solto na hora do repouso, tem que sempre prestar atenção. Então, um dos motivos que o nosso lábio fica preso, o nosso lábio fica bem espremidinho, é porque a gente acaba deixando ele muito tenso. Então, o nosso lábio vai cada vez ficar mais escondido por conta da tensão que a gente provoca na musculatura. Os nossos lábios, eles vão sumindo, eles vão desaparecendo, por quê? Porque você não faz os movimentos do seu rosto da maneira correta. Quais são esses movimentos do seu rosto? Você não respira corretamente, então durante a respiração, o nosso lábio ele deve ficar fechado sem apertar. Porque a respiração ela é nasal, a respiração ela não é oral. Quem respira pela boca vai ter um lábio envelhecido, não só o lábio, todo o rosto. Gente, aqui vai valer para todo o rosto, na verdade, mas a gente vai falar específico do lábio, mas pode colocar aí as bochechas, os olhos, o pescoço, tudo vai ficando velho se a gente não respira corretamente. Quais são os outros movimentos que nossos lábios fazem que se a gente fizer errado, eles vão realmente desaparecer, eles vão ficar murchinhos, eles vão ficar para dentro. Quando a gente, que eu já falei o exemplo, a fala. Quando a gente mastiga, então tem gente que mastiga apertando a boca. Gente, a comida não vai sair de dentro da sua boca. Eu te garanto. É só você deixar o seu lábio selado, sem apertar, fazer o movimento correto de mastigação, que a comida não vai escapar para fora da boca, tá? E pode ter certeza disso, a comida não vai escapar e você vai preservar a juventude e a saúde dos seus lábios. Então, ó, na hora de mastigar, o lábio relaxado. Nada de ficar espremendo os lábios na hora da mastigação. Deglutição, vocês engolem de maneira errada. Vocês, ó, fazem isso para engolir.
E os lábios, eles ficam totalmente relaxados durante a deglutição. Totalmente relaxados. Engolir e o lábio permanece pleno. Então, se você engole errado, você faz no mínimo 2.000 movimentos como esse, errados, durante o seu dia, e aí, com certeza, o seu lábio vai desaparecer. E quando eu falo em lábio desaparecer, eu tô colocando o quê? Também o próprio processo do envelhecimento e os códigos de barras, as marquinhas, as rugas labiais que também irão aparecer porque você não solta o seu lábio, porque você não faz esses movimentos que eu citei para vocês da maneira correta. Na hora de sugar, então tem muita gente que tem o hábito de tomar de canudo, toma chimarrão, que nem tem bastante gente que falou hoje no começo da aula que é do sul, né, que é do Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná também, eu sou de Londrina, no Paraná. Tem muita gente que tem o hábito de tomar chimarrão, tererê. E aí, você tem que fazer função de sucção. E aí tem gente que vai fazer função de sucção como, gente? Vai fazer função de sucção com o lábio. E o lábio, ele não suga nada, tá? Nada. Ele vai, sabe o que ele vai fazer se você sugar com o lábio? Você vai fazer um monte de códigos de barras, igualzinho quem fuma, tá? Então, quando a gente vai sugar, a gente não faz isso daqui, ó. Quem suga é a nossa cintura da face, é o nosso músculo bucinador. O lábio, ele é só um apoio do canudo. Então, o meu lábio, durante a sucção, ele aparece. Ele não pode desaparecer fazendo biquinho forte. Por isso que eu perguntei no começo da aula, quem que são as minhas RJs. Então, para quem está aqui pela primeira vez, as minhas RJs são as minhas alunas mais do que especiais da Mentoria Rosto Jovem. Na Mentoria Rosto Jovem, a gente trabalha todos esses movimentos. Elas têm esses movimentos no passo a passo. Então, são 12 séries de exercício na mentoria, 12 semanas, 12 séries de exercícios e em cada semana é trabalhada a preparação para que elas, ao final da mentoria, façam todos esses movimentos corretos. Por quê? Porque são movimentos que a gente faz todos os dias, todo santo dia a gente faz esses movimentos. E se a gente faz esses movimentos errados, o nosso rosto com certeza vai envelhecer. Os nossos lábios com certeza vão desaparecer. Os lábios, as bochechas, o pescoço, gente, tudo vai desaparecer. Eu vou falar para vocês que a maioria das pessoas faz esses movimentos de maneira errada. Por isso que eu criei a Mentoria Rosto Jovem, para que exista esse passo a passo, para que ao final da mentoria, todas as minhas alunas, todas as minhas RJs possam praticar todos esses movimentos da maneira correta e sim, ter o verdadeiro resultado do rosto jovem, que é a melhor versão do nosso rosto. O que eu vejo, gente, tem muita gente que ensina na internet, mas as pessoas não sabem ensinar os movimentos corretos e nem os exercícios adequados que nos levam a fazer esses movimentos corretos. Então, primeira causa dos nossos lábios murchinhos, a tensão. Segundo, os movimentos do rosto vitais, né? São funções vitais que vocês fazem errados. Terceiro, flacidez. Sim, um lábio ele pode ter tensão e ele também pode ter flacidez. Então, aquele lábio, gente, que realmente é moloide, é molengo. Geralmente quem respira pela boca ou quem quem respira pela boca mais, tem quem não articula direito, né? Quem não faz os movimentos certos, vai ter o lábio mais molengo. Gente, como que eu sei se meu lábio ele tá mais para tenso ou quando ele tá mais para flácido, mais para molengo, tá? Isso é muito subjetivo, mas vocês podem fazer o teste agora, tá? Então o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar aqui o dedo de vocês, o polegar e o indicador. Vocês vão só apertar o lábio de baixo, assim, ó, e soltar, ó, aperta e solta, aperta e solta. Ó, o meu ele é normal. A hora que eu aperto e solto,
tá tudo borrado de batom. Toda vez que eu aperto e solto, ele vai voltar, ó, bem normal, ó, nem rápido nem devagar, ó. Quando volta muito lento, significa que o lábio tá muito molengo. E quando ele volta rápido demais, o lábio tá muito tenso. Muito dificilmente o lábio inferior é tenso. A tensão ocorre mais no lábio superior. Gente, é um músculo só. Só que ele tem a porção superior do orbicular da boca e a porção inferior do orbicular da boca. E a gente tem aqui, junto com a porção inferior, o platisma, o depressor do ângulo da boca, o músculo do queixo, que é o músculo mentual. A gente tem outros músculos. Aqui no lábio superior, a gente tem o levantador do lábio superior e da asa do nariz, que é um músculo só. A gente tem o levantador do ângulo da boca. Então, a gente tem o risório, a gente tem os zigomáticos. Então, a gente tem outros músculos associados. Então, nós vamos aprender hoje exercícios com esses músculos associados para eu ter o melhor resultado, tanto para o meu lábio, para realmente meu lábio aparecer, e para o meu rosto todo melhorar, para a gente não trabalhar só o lábio. Então, quem é aluna da mentoria Rosto Jovem, quem é RJ, sabe que a gente trabalha o rosto como um todo. O que acontece, gente? Quando essas minhas alunas, elas vêm para a mentoria, vou falar que 80%, 90% delas vêm de outros cursos. E o que os outros cursos ensinam? Exercício para o lábio, exercício para a bochecha, exercício para o olho, por área. E por mais que eu chame a atenção de vocês, às vezes, para um curso meu, que vocês é aluna de outro curso, de uma área específica, eu nunca trabalho essa área específica isolada. Nunca. Por quê? Primeiro, porque eu sobrecarrego a musculatura. E segundo, porque a gente precisa trabalhar sempre a nossa musculatura de maneira interligada. E isso a gente faz nas séries da mentoria. Então, não tem 500 milhões de exercícios para lábio. Não é assim que trabalhar. Hoje eu vou trabalhar os lábios. Hoje, não é assim. Mesmo quando eu trabalho uma área específica, por exemplo, estou trabalhando no Clube Rosto Jovem só a testa. Eu não estou trabalhando só a testa. Eu estou trabalhando o rosto todo. Então, é essa experiência que eu vivo aqui que eu trago para vocês aí. Para que vocês possam ter os mesmos resultados de quem vem aqui. Então, hoje, se você seguir esse passo a passo, os lábios de vocês com certeza vão aparecer. Eu tô citando as causas porque você precisa identificar. Poxa, o meu lábio tá murchinho porque eu tensiono demais. O meu lábio tá murchinho porque eu não engulo certo. Eu mastigo errado, eu mastigo apertado, eu falo apertado, eu respiro pela boca. O meu lábio ele tá murchinho, ele desapareceu, por quê? Porque ele tá flácido. E como que eu descubro que o lábio superior está flácido ou está tenso? Eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar, vou apertar, ó. Se ele voltar rápido, ele está muito tenso. Se ele voltar lento, ele está muito flácido. A maioria volta muito rápido, porque o lábio superior ele tem uma característica mais de tensão do que de flacidez, ó. O meu é normal, ó. Nem rápido, nem devagar, tá? Por que, gente, que meu lábio é normal? A tonicidade do meu lábio é normal? Porque eu faço exercício todos os dias. E para o seu lábio aparecer, você vai precisar fazer exercícios todo santo dia. Você quer ter um lábio bonito? Você quer ter um contorno labial definido? Então você tem que fazer todos os dias exercício. Agora, o que vocês precisam saber? Que eu também vejo muita gente ensinando errado na rede social. Falando que o seu lábio vai aumentar. O seu lábio nunca vai aumentar de tamanho com exercício. Nunca. Pode escrever. Se você quiser, pode você escrever, botar lá no post-it. O meu lábio nunca vai aumentar de tamanho com os exercícios. Nunca, nunca. Não existe hipertrofia da musculatura labial. Por que você tem a impressão de que o seu lábio aumenta de tamanho quando você começa a fazer exercícios corretamente? Porque você faz um processo que se chama recrutamento de fibras. Você tem lá o seu lábio muito bonitinho e você tá usando, faz de conta que o seu lábio, seus lábios, eles têm 100 fibras musculares, tá? Esse é um número fictício.
E você, no momento, você está usando 50 fibras, ou seja, você está usando 50% da capacidade do seu lábio. Então, você tem um lábio que corresponde a 50% da capacidade muscular e funcional que ele apresenta. Qual que é o meu papel? Fazer com que você recrute, peça ajuda para as fibras que não estão sendo usadas da sua musculatura, nos movimentos que essa musculatura faz, para que você tenha o quê? Um fortalecimento. E a partir do momento que você tem o fortalecimento dessa musculatura correto, então quando tá muito forte a gente vai soltar e quando tá muito fraco a gente vai fortalecer. Quando você tem o equilíbrio, eu falo a normatização da musculatura, o seu lábio vai aparecer. Então você vai ter a impressão que o sua boca aumentou. E não, o seu lábio não vai aumentar com o exercício. É engraçado porque as minhas pacientes, elas falam assim, elas fazem a primeira sessão, elas voltam, o que você notou de diferente? Ela falou, ai Andréia, pode ser impressão minha, mas parece que a minha boca tá diferente, meu lábio tá diferente, e realmente tá diferente. Por quê? Porque a partir do primeiro momento que a gente começa um trabalho de organização da musculatura, a primeira área que a gente vai dar atenção é pro lábio, porque o lábio faz o quê? Todos aqueles movimentos que eu citei para vocês. Então eu preciso dar atenção pro lábio. É a primeira parte que eu preciso pensar num trabalho de exercícios, é o meu lábio, os meus lábios é minha língua. Você quer pensar num rosto jovem? Você vai pensar em trabalhar todo o seu rosto, mas sempre iniciando pelos lábios e pela língua. Sempre, porque são musculaturas-chave. É assim que o seu lábio vai aparecer. É assim que a sua papada vai diminuir, é assim que a sua musculatura da bochecha vai fortalecer, é assim que seus olhos vão fortalecer, tudo. Como existe, vocês que estão assistindo, pessoas que têm porções aqui, ou do superior ou do inferior ou dos dois, tensas e porções flácidas, a gente vai trabalhar as duas coisas aqui hoje, para o lábio aparecer. Tanto a flacidez quanto a rigidez. Então lembra, o que vai aparecer é aquilo que você já tem. Se o seu lábio tá murchinho, é porque você tá escondendo ele todos os dias, porque você não alonga o seu lábio, você não faz os movimentos corretos, você não faz o exercício de fortalecimento correto para a musculatura. Então, todo santo dia, anota, porque vocês sabem que eu não vou repetir, eu não repito, anota. Vocês precisam alongar o lábio de vocês. Vocês precisam soltar essa musculatura, independente se tá fraco ou se tá forte. Precisa fazer, por quê? Quando eu faço o alongamento do labial, eu vou estimular a circulação sanguínea. Gente, quanto mais aporte sanguíneo eu tenho na minha musculatura, melhora a contração da musculatura, melhora o movimento da musculatura, melhora a aparência da musculatura. Por isso que quando eu faço um movimento de espalhar o batom, que tem gente que fala por aí que deixa o lábio para dentro, pura mentira, tá? A minha boca aparece porque eu tenho uma vascularização intensa por conta do movimento de esfregar, né? De esfregar, porque a minha mandíbula, ela vai movimentar para frente e para trás e o meu lábio vai fazer esse esfregar. Quando eu faço esse esfregar, o que eu faço? Eu ativo a musculatura, ativo a circulação sanguínea local, ativo a minha pele também, porque o tecido epitelial também vai ser ativado, ativa a minha pele, porque a pele é a camada superficial. Então, em volta eu acabo fazendo uma vascularização. E na hora, o meu lábio incha. Por quê? Porque é um boom de circulação sanguínea. E você tá o quê? Soltando. Então, aquelas partes, aquelas fibras que estão tensas, elas vão o quê? Se soltar e a sua boca vai aparecer. Mesmo que você tenha um lábio fininho. Porque é sua característica. É a característica do seu lábio. Que nem eu nasci com lábio mais grosso, com lábio mais carnudo. É minha característica facial. Eu nunca coloquei preenchimento no meu rosto, nem na minha boca, nem nada. Até, gente, existe uma diferença de lábio de preenchimento, vocês têm que começar a olhar, viu? Dá pra perceber. Dá pra perceber aqui, ó.
fica diferente, aqui fica diferente, o lábio fica mais revertido, tá? E aí, esse movimento que é tão fácil, gente, é tão fácil de fazer, tanto para os homens, né? Quase não tem homem que me assiste, mas vai que tem algum homem que assiste, mas para as mulheres, é fazer um movimento de esfregar os lábios, ó. Você passa seu batom todo dia, se você não passa, passa um creme pra fazer isso, passa a língua e ó, pra deslizar. Esse simples movimento já vai ajudar naquilo que eu falei que vocês precisam fazer todos os dias, que são os alongamentos da região. Sem soltar essa musculatura, não tem como você fortalecer. Mesmo que você tenha esse lábio muito forte, você está fortalecendo ele da maneira errada. Então, quando eu faço esse movimento de esfregar, eu vou trabalhar o fortalecimento do meu pescoço. Por quê? Porque a musculatura anterior do pescoço, ela tá ligada no lábio inferior. Então, quando o lábio faz isso, ó, a minha musculatura contrai. Como eu estou fazendo isso num movimento, ela faz uma contração, uma descontração, uma contração e uma descontração. Isso, gente, para a musculatura anterior do pescoço é maravilhoso. Por quê? Porque o platisma, que é esse músculo, ele tem uma tendência de rigidez. Quando eu faço contraio, descontraio, contraio, descontraio, eu normatizo a musculatura. Eu deixo o músculo com uma melhor mobilidade e do fortalecimento correto. Então, o exercício, né, o alongamento de fazer o movimento de espalhar o batom, não melhora só o relaxamento labial, ele melhora também o fortalecimento do pescoço. Qual que é o outro benefício que esse alongamento tem? Soltura articulatória. Quantas de vocês apertam os dentes? Aperta, fica com esse dente apertado para dormir, durante o dia, né? Às vezes o apertamento da boca começa aqui. Quando eu faço esse movimento, olha a minha mandíbula, ela vai para frente e para trás. Gente, isso ajuda no movimento da mastigação, no movimento da fala, na soltura da sua musculatura. O seu rosto é outro, com um simples movimento de espalhar o batom. A verdade, esse movimento sempre existiu, né? Desde que o humano é humano. É que as pessoas foram descobrir esse movimento esteticamente, na parte da vaidade, que era passar o batom, né? Ah, quando eu faço assim, o meu batom espalha mais. Mas na verdade, você está fazendo um exercício. Você não está espalhando o seu batom. Você está fazendo um exercício de relaxamento pro lábio. Uma das causas das rugas labiais do seu lábio ficar murcho é essa. E você está fazendo ainda uma soltura articulatória e um fortalecimento do pescoço. E aí você pode perguntar para mim, nossa, mas eu faço isso quanto tempo? Vocês podem fazer isso várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. Eu sempre coloco pouco tempo. Por quê, gente? A musculatura não precisa de ritual. É muita coisa pra gente fazer. Se eu fico fazendo rituais, eu vou atender uma paciente que ela me procurou através do Instagram. Ela tá vindo de um curso de uma outra profissional da minha área, sem resultados. Aí ela começou a fazer um atendimento particular com uma profissional da minha área, sem resultados. E ela falou assim pra mim, eu tô te procurando porque eu vi na sua metodologia que os seus exercícios são rápidos. Eu não aguento mais ficar meia hora, uma hora fazendo exercício sem resultados. E eu garanto pra vocês que eu vou ter um resultado maravilhoso com essa pessoa. Vocês podem ter certeza absoluta. Eu vou me dedicar mais que 100% para ela ter o resultado que ela deseja. 10 minutinhos por dia. Gente, 10 minutinhos por dia. 15 minutinhos por dia. Isso não é nada. Não é nada. Nada, nada, nada. Você perde tempo rolando o feed do Instagram pensando na morte da bezerra, sendo que você podia estar fazendo exercício. Então, a gente precisa, quantas vezes por dia? Pouco tempo. Você pode fazer esse movimento durante 20 segundos, ou você pode contar 20 vezes. André, mas só isso? Só isso. É suficiente? É suficiente. Por quê? Porque você não vai fazer só isso. Você tem as outras partes do rosto para você trabalhar, associadas.
Então, quando você juntar, tudo vai dar 10 minutos. E a musculatura, gente, ela é muito pequenininha. Ela não é um tríceps, ela não é um quadríceps, músculo da coxa, para quem não sabe, ela não é um glúteo. E mesmo assim, eu faço exercício, eu tenho série de quadríceps, eu faço 4 séries de 10 repetições. Mesmo no músculo gigante, você imagina no músculo do lado que é pequenininho. Eu não consigo entender como uma pessoa fica 1 hora fazendo exercício. Sem resultados, né? Porque me procurou sem resultados. Então, são poucos segundos. Eu posso fazer várias vezes ao dia se esse movimento estiver dentro de uma série, ou seja, de uma sequência, que é o que você encontra na mentoria Rosto Jovem, e as minhas RJ sabem quem tá aqui. Você vai fazer de 1 a 3 vezes, no mínimo 1 vez, no máximo 3 vezes. Se for, ai André, eu adoro fazer esse movimento, pode fazer várias vezes ao dia, só não vai fazer o dia inteiro, porque senão você vai fadiga a musculatura. Coloca aí uma meta, vou fazer de manhã, de tarde e de noite. Perfeito. Mas não fique sobrecarregada, porque o seu lábio ele vai aparecer com poucos movimentos, com poucas ações. Não é complicado, a gente que complica com rituais que não devem ser feitos. E você vai começar a se familiarizar com os exercícios, você vai começar a gostar de determinados exercícios, e você vai falar, esse aqui eu gosto mais de fazer, esse aqui eu quero fazer todo dia. Então, 20 segundinhos você fica assim, ó, o tempo de você passar o batom. Às vezes, gente, eu tô na academia, eu tô esperando o intervalo de um exercício ou outro, eu fico assim, ó. Pronto, já tô fazendo a soltura, eu trabalhei, né? Geralmente eu vou na academia à noite, eu já falei o dia inteiro, meu lábio tá cansado. Soltei o lábio, pronto, o lábio apareceu de novo, fica com aquela bocona. Aumentou minha boca? Não, simplesmente eu fiz ela aparecer, porque ela já existe. O lábio que tá escondido, o seu lábio, ele existe. E, gente, eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês, tá? Muito importante mesmo. Se a gente não faz, eu tô falando sério, se a gente não faz exercício pro rosto, principalmente após os 40 anos, principalmente, eu vou falar uma coisa, quanto mais idade você tem, mais exercício você precisa fazer. Tem gente que fala assim, ai, porque eu tenho 60 anos, adianta? Não, querida, não faz. Você vai ver como seu rosto vai ficar. Porque, gente, a gente começa a sofrer o processo de perdas ósseas. A gente vai, depois dos 40, tendo perdas hormonais, perdas de vitaminas e a gente começa a ter as perdas ósseas. Por isso que a musculação para o corpo também é indicada. A gente tem que movimentar o músculo, a gente tem que movimentar o osso, a mandíbula tem que movimentar. Você tem que movimentar o seu rosto. E aí, quando você executa os movimentos corretos, na quantidade correta, quando você aplica isso nos movimentos do seu rosto, na mastigação, na deglutição, na fala, o que vai acontecer? Você preserva a estrutura óssea. Quem não faz exercício vai ter perda óssea. Quando você tem perda óssea, você tem a retração da sua maxila. Maxila, gente, é isso aqui, ó. Não é mandíbula, tá? É maxila. Maxila não é aqui, maxila é aqui, tá? E você vai ter a retração. Se você tem a perda óssea e a retração, o que vai acontecer com o seu lábio? Vai pra dentro, gente. Se eu também não faço os movimentos corretos, nem faço exercício pro meu rosto, o que vai acontecer? Eu vou tendo o quê? O desgaste da articulação e a minha mandíbula também vai retraindo. Se a minha mandíbula retrai, ó, retraiu aqui, eu fico sem boca. Talvez você já esteja com seus lábios bem murchinhos, bem fininhos, porque você já teve perdas ósseas importantes por falta de exercício facial. Então, pensa, quanto mais idade você tem, mais você vai precisar fazer exercício. Eu dei o exemplo de um alongamento para vocês. Eu vou dar um exemplo de um exercício para vocês, muito eficiente, muito fácil de fazer e que vai ajudar o seu lábio a aparecer. Aí agora nós estamos falando de força. Força. E a gente sempre começa exercício para o lábio com movimento. O seu lábio precisa primeiro de mobilidade. Por quê?
Porque os nossos lábios, gente, aqui não vai dar pra ver na boquinha, acho que vai, ó. Os nossos lábios, eles são que cor? Eles são vermelhos. Maioria, né? A gente consegue enxergar um lábio mais rosinha, um lábio mais vermelho. Por que a gente enxerga essa cor? No nosso lábio, a gente tem 2 tipos de fibras. A gente tem as fibras brancas e as fibras vermelhas. Só que eu tenho mais fibras vermelhas em proporção. E as fibras vermelhas, elas são responsáveis pelo movimento da minha musculatura. Então, eu preciso começar com movimento. Não adianta você começar sem movimento, que não é o ideal, tá? E aí, esse exercício, a gente vai fazer com uma contra-resistência. Por quê? Porque eu vou fazer o meu lábio trabalhar mais. Então, ele vai movimentar, mas ele vai trabalhar mais. Esse é um exercício muito bom, por quê? Sabe você que tem um lábio mais caidinho? Tem gente que tem lábio mais caído. Assimetria de lábio, aquele lábio que é mais fino de um lado, mais grosso do outro, tá? Aí você não precisa fazer preenchimento, você vai fazer esse exercício que eu vou ensinar, tá? O que você vai fazer? Ó, seus dedos em V, tesourinha, em volta do lábio, com os ombros relaxados e os pés no chão. Sem pé no chão não tem resultado de exercício. Ah, não tem resultado de exercício. Faz de qualquer jeito, faz deitado. Outro dia me perguntaram lá na plataforma, não lembro que curso. Ah, posso fazer alguns exercícios deitado? Não, não pode. Você tem que ter estabilidade dessa planta do pé. Pezinho lá no chão. Coluna reta. Dá a informação de que você quer ter um rosto jovem, de que você quer ter a melhor versão do seu rosto para sua idade. Deitada, você vai falar assim, quero morrer. Você quer morrer? Não, então vamos viver, tá? Ó, dedos aqui em volta do lábio, ombros relaxados, estica, gente. Estica esse lado pra cá, ó. Esticou, tá? E aí você vai deixar o dente sem encostar, não pode encostar o dente tem que estar desencostado. E você vai fazer um movimento do bico de pato, ó. O lábio pra frente, pra fora e pra cima. Pra frente, pra fora e pra cima. Ó, ó, ó. Como se eu estivesse falando ó. Bem metida. Ó, tá? Não é ó. Ó, ó. Esticou. Se o dedo escorregar, por isso que eu não gosto de fazer exercício com creme. Sem creme, gente. Estica esse rosto, ó. Estica esse lábio. Esticou. Aí eu vou falar uma coisa boa pra vocês. Por quê? Vocês viram que meus dentes estavam um pouquinho entreabertos. O que eu trabalhei junto? Massa do rosto. O que eu trabalhei junto? Meu lábio inferior não movimentou? Pescoço. Nenhum exercício é isolado, nenhum exercício correto é isolado. Todo exercício correto trabalha o rosto todo. O seu lábio vai aparecer, sua maçã do rosto vai fortalecer, o seu pescoço vai fortalecer, porque o exercício está certo. Quantas vezes eu vou fazer isso aqui? Você vai fazer 4 séries. Então, primeiro você vai fazer uma série de 10 repetições. Você vai descansar o quê? Engole a saliva, recupera aqui o braço e ó. 10 repetições de novo, descansa. 10 repetições de novo, descansa. 10 repetições de novo. Quanto tempo descansa? Tempo de engolir a saliva, recuperar o braço, fazer. Tá? Isso, gente, eu não tô vendo os coraçãozinhos aqui, ó. Vocês não estão entendendo a aula? Vai botando os coraçãozinhos, vocês estão entendendo? Tô vendo nenhum coraçãozinho? Não tá aparecendo pra mim. O pessoal do YouTube ainda vejo aqui que eles estão entendendo. Então, gente, esse é um exemplo de exercício de fortalecimento que você pode não, você deve fazer todos os dias. E é todo dia. Por que é todo dia? Porque todo dia eu faço movimento pro meu rosto. Porque a musculatura da expressão facial não tem descanso. Não tem descanso, gente, não tem. Eu trabalho com recrutamento. Eu não trabalho com a machucado que nem o músculo. Por exemplo, se eu fizer todo dia exercício de tríceps, eu não levanto o braço. Eu já machuquei meu tríceps, é horrível machucar o tríceps.
Agora, no rosto, se você fizer a quantidade que eu tô falando, quantidade padrão, todo santo dia, o seu lábio vai aparecer. O seu lábio vai aparecer. Então, o que você precisa fazer? E aí, quem tem um lábio mais fino que o outro, o que você vai fazer? Ah, gente, os coraçãozinhos do YouTube eu tô vendo, aqui do Instagram não. Por quê? Você vai fazer o quê? Você vai fazer contra-resistência só do lado que o seu lábio é mais fino. Então, você vai fazer, por exemplo, o meu é tudo igual, mas faz de conta que é o direito. Ó, estica só o direito. Que o direito vai fazer mais força. E aí você vai conseguir. Quanto que eu vou fazer? Eu sempre o dobro. Se eu fiz 4 de 10 aqui, eu vou fazer 4 de 10 aqui. Sempre o dobro. Ele precisa trabalhar o dobro porque ele tá atrasado, coitado. Tá? Muscularmente falando. Certo? Esse é um exemplo que o lábio vai aparecer. Só que, gente, presta bem atenção. Vocês podem fazer o alongamento, podem fazer o exercício de fortalecimento, só que se vocês continuarem falando errado, mastigando errado, engolindo errado, respirando errado e sugando errado, não adianta nada vocês fazerem os exercícios. Nada. Porque o que você fez aqui, você perdeu ali. Porque daí você faz, você alonga, aí você faz o exercício de fortalecimento, aí você vai lá e engole assim. Perdeu o exercício. Perdeu o exercício. Tem que fazer função da maneira correta. Eu falo isso toda hora para as minhas alunas RJs. Qualquer aluno do curso, eu sempre falo de movimento do rosto. Mas eu estou citando a mentoria em específico, por quê? Porque a mentoria é onde você vai ter o passo a passo de todos esses movimentos com os exercícios corretos e ainda ter a mentoria mensal ao vivo, para tirar as dúvidas. Eu vou abrir os comentários agora, por quê? Mas depois eu vou fechar de novo, porque eu ainda vou ensinar mais exercício e mais alongamento. Por quê, gente? Na semana que vem, eu vou abrir vagas para mentoria Rosto Jovem. Então, se você quer CRJ e você não está dentro de um grupo do WhatsApp, você não vai ficar sabendo de nada da mentoria. Escreve 01 aqui e entra para o grupo do WhatsApp que você vai receber para você poder entrar na mentoria. Porque só quem estiver no grupo é que vai entrar na mentoria. Não, quem estiver na live não vai entrar na mentoria, vai ter que estar dentro do grupo. Então escreve 01 aqui para você receber o link no seu direct. Você que está aqui no YouTube não adianta, tá? No YouTube o link está na descrição do vídeo. Vai na descrição do vídeo e clica no link. Tá? Eu não sei se a minha equipe consegue colocar no YouTube o link, mas já tá na descrição do vídeo. Então, gente, se você não tiver 01 e entra no grupo, senão você vai ficar de fora. Eu vou abrir poucas vagas para mentoria. Todo mundo sabe que eu abro as vagas e em menos de 12 horas as vagas acabam. É a oportunidade de vocês fazerem o lábio aparecer, a bochecha aparecer e fazer os movimentos que eu falo para vocês corretamente. Porque se não fizer os movimentos corretos, o exercício que você aprendeu, você perdeu. Tá? E quanto mais idade você tem, mais você vai precisar de exercício. 10 minutos por dia, nada de ritual de exercício, não. As séries da mentoria tem 10 minutos, as minhas RJ estão de prova aqui. Tanto é que muitas delas fazem 3 vezes por dia. Tá? Bom, vou continuar a dar mais um exemplo de alongamento e mais um exercício de fortalecimento, tá? Vocês agora, gente, agora eu vou tirar o comentário, a hora que eu terminar a aula, vocês escrevem 01 de novo, tá? Porque senão me atrapalha. Olha lá no seu direct e entra no grupo, tá? E aí, vou dar um outro exemplo de alongamento, por quê? Para você não ficar só com o movimento de espalhar o batom, para você ter uma outra opção, tá? Esse alongamento, eu vou ficar tudo sem batom, mas não tem problema. Você vai colocar a mão dentro da boca, tá? Na verdade, você vai colocar o indicador e o polegar dentro da boca,
tá? E você vai colocar o polegar aqui, ó, e o indicador aqui. Você vai puxar, esse puxar não vai fazer seu lábio diminuir, nem vai aumentar a distância daqui, você só vai soltar a musculatura, só isso, tá? Só isso. É uma força moderada. O que é força moderada? Nem muito fraca e nem muito forte. A sua força moderada não é para puxar e também não é pra fazer um carinho, tá? Não é nem carinho e nem puxar. Gente, você acredita que uma aluna me perguntou isso na plataforma? Eu respondi exatamente assim. Ela pegou e falou assim: nossa, mas como você é grossa. Nossa, você não sabe responder suas alunas. Como você é grossa. Falei, gente do céu. A pessoa pergunta, o que é força moderada? Falei, nem muito forte, nem muito fraco. Nem carinho e nem, né, com rigidez. A pessoa surtou. Ó. Pra fazer isso aqui, você vai puxar pra frente e vai virar o seu lábio, ó. Puxa pra frente e vira pra fora. Puxa pra frente, vira pra fora. Puxa pra frente e vira pra fora. Quem é aluna da mentoria Rosto Jovem, minhas RJs, tem esse alongamento na mentoria, tá? Embaixo a mesma coisa. Puxa pra frente, puxa pra fora. Puxa pra frente, puxa pra fora. Ó. Pra frente, pra fora. Pra frente, pra fora. Não é pra colocar pra baixo lá, bem? Pra frente, pra fora. Você pode fazer 10 vezes cada um. Então, por exemplo, essa soltura labial, esse alongamento, você pode fazer na hora que você estiver escovando o dente. Você acorda de manhã, você escova seu dente. Aí você deixa um lembrete lá no espelho do banheiro. Alongar o lábio. Aí você tá com a mão limpa, já tá escovando o dente, vai lá e ó, alonga 10 vezes. Você vai ganhar, você não vai perder, você vai ganhar 30 segundos do seu dia e seu lábio vai aparecer. Aí, por exemplo, você foi, sei lá, no seu trabalho, você já conversou bastante, teve um monte de reunião, sei lá, se você é professora, você fala muito no seu trabalho. Aí você vai no banheiro, aí você vai lavar sua mão e vai retocar sua maquiagem, seu batom. Você vai lá e depois passa batom. Não, quer melhor coisa que essa? Não tem. O seu lábio vai aparecer, porque você eliminou, você ajudou a eliminar uma das causas, que é a causa tensional. E ó, botou ele para funcionar, tá? Um exercício, gente, muito legal, também de alongamento e fortalecimento. Esse exercício é maravilhoso. Talvez, se você tiver uma musculatura bem fraquinha, talvez você pode não conseguir fazer. Aí, se você não conseguir fazer, você não vai ficar chateado. Você vai fazer o quê? Você vai treinar hoje, todos os dias, até você conseguir fazer, beleza? Vai treinar até você conseguir fazer. Porque esse exercício é pra papada. Você tem papada? Vocês têm papada aí? Quem tiver papada, tá? Vai trabalhar a papada e vai trabalhar o pescoço. E vou fazer toda a soltura aqui da musculatura do lábio. Você vai dividir o seu lábio em 5 pedacinhos, 5. Então, você vai fazer o primeiro pedacinho aqui no canto, o segundo entre o meio canto, o terceiro meio, entre o meio canto e no canto. A sua língua vai fazer um movimento de onda. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Em cada pedacinho. Então, no primeiro, ó. Lábio entreaberto. Não pode fazer de lábio fechado, ó. Tá vendo? A minha língua faz tchá, 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 ó. Ó como eu trabalho o pescoço e a papada. Embaixo a mesma coisa, ó. Eu posso fazer 5 vezes no superior, 5 vezes no inferior. Eu faço toda a soltura. Gente, depois que a gente faz isso, a boca fica, ó, leve para falar. É maravilhoso. E ainda fortaleço o pescoço e a papada. Então, nunca o exercício está isolado. Eu sempre vou ter outros benefícios associados. E aí, eu preciso fazer exercício para papada e para o pescoço fazendo isso daqui? Não, eu já fiz um exercício. Por isso que são 10 minutos por dia. 10 minutos por dia.
Talvez você não consiga fazer, que nem eu falei, não é um exercício fácil, porque tem gente que a língua escapa, tem gente que não consegue, só consegue fazer com a boca fechada, não pode, senão dá código de barras. Ó. Trabalha a articulação, aproveita para treinar, ó. Excelente exercício de fortalecimento para essa região e toda a soltura da musculatura labial. Eu sempre passo esse exercício para as minhas pacientes. E esse exercício tem na mentoria Rosto Jovem, tá? Só que, gente, eu tô ensinando para vocês os exercícios isolados, mas na mentoria os exercícios já estão nas sequências, tá? E aí, eu não podia fazer uma aula de lábio e não ensinar vocês o exercício principal que eu falo pra vocês, que de uma semana pra outra o meu paciente vem e fala assim, nossa, mas você achou que mudou alguma coisa no seu rosto? Ah, minha boca tá diferente. É impressão minha boca tá diferente. Então, se você praticar todos os dias esse exercício que eu vou ensinar, seu lábio vai aparecer. Com todas as orientações que eu dou, seu lábio vai aparecer. Eu faço esse exercício todos os dias. Sem exceção, todos os dias. Até eu tenho um amigo que ele é cirurgião plástico. E ele falou assim pra mim, André, ele repara muito no rosto e falou assim, André, a sua boca tá mais bonita hoje do que quando a gente era novo. Porque a gente é amigo a vida inteira, a gente estudou na escola, do prézinho até o terceirão. E eu sempre fui bocuda, eu era bem magrinha, eu sou ainda, mas era bem magrinha, só dava a boca, né? Aí ele falou, sua boca tá mais bonita hoje do que antigamente. Mas por quê? Porque eu faço esse exercício, esse que eu vou ensinar pra vocês. Então, se você quiser que seu lábio apareça, faça esse exercício. Esse exercício tem na mentoria, tem várias quantidades diferentes na mentoria, eu faço as variações desse exercício. Aproveita. E assim, esse exercício, você vai falar, meu Deus, não mexe nada. Mas você vai treinar ele também, porque esse vale a pena, gente. Vale a pena você treinar esse exercício. Vale muito a pena você treinar esse exercício todos os dias. Começa com 5 repetições, 4 séries de 5. Começa com 4 séries de 5. E aí você vai evoluindo. Mas começa. Ah, André, eu não vejo mexer nada. Começa. Meus pacientes também não vê mexer nada, tá? Você vai fazer o bico de pato ou boquinhó. E vai com o dente entreaberto e vai ficar estátua. Esse é estátua, tá? Ó. E aí você vai isolar a musculatura do risório, que é o músculo do sorriso. Você vai isolar o músculo risório. E você vai pensar no sorriso e levantar sua bochecha, sem desmanchar o bico. Você vai fazer isso daqui, sem desmanchar o bico. Vai fazer isso daqui, sem desmanchar o bico. Então, para não fazer pé de galinha, porque a hora que a gente faz assim, ó, faz pé de galinha, estica o rosto com a mão, estica. Pé no chão, ombro relaxado, faz o bico e pensa no sorriso e levanta a bochecha. E solta. Pensa no sorriso, levanta a bochecha. E solta. Pensa no sorriso e levanta a bochecha. E solta. Vou fazer de ladinho aqui para todo mundo ver. Faz o bico, pensa no sorriso e levanta a bochecha. Vou fazer do outro lado. Quatro de 5, gente. Ó. 4 de 5. Não tem como os seus lábios não aparecerem. Não tem como você não fortalecer sua bochecha. Não tem como você não fortalecer seu pescoço, porque esse exercício ele trabalha o orbicular da boca, zigomáticos e platisma. Esse exercício, 4 séries de 5, você vai começar assim. Aí depois você aumenta 10, 15, vai até 25. Até 4 séries de 25. 100 repetições. Pode fazer, pode treinar todos os dias. Os seus lábios vão ficar insuportáveis. De lindos.
insuportável. Você vai ficar se achando com os seus lábios. Suas bochechas vão ficar insuportáveis e seu pescoço vai ficar insuportável. Todo dia fazendo esse exercício. Gente, coloca esse exercício pra vida. 4 séries de 5, você vai demorar nem 1 minuto para você fazer. Mesmo quando você estiver fazendo 4 séries de 25 repetições. É rápido, não demora. E vai valer cada minuto que você estiver ganhando fazendo esse exercício. Quanto mais idade você tem, mais você precisa fazer esse exercício. Lembra de tudo que eu falei. E o seu lábio vai aparecer. O seu lábio vai aparecer. Esse exercício ele é excelente, ele é muito completo, ele é muito funcional. Ele trabalha todos os movimentos que você precisa para o seu rosto. Tanto para fala, quanto para tudo, gente. Ele é bom demais. Ele previne bigode chinês, queda de contorno facial, marionete, rugas labiais. Ele é maravilhoso. E realmente o nosso lábio aparece com esse exercício. Então vale a pena treinar todos os dias. Se você falar para mim assim, escolhe um exercício. Eu tenho meus preferidos. Todo mundo sabe que é o que eu mais gosto é o exercício do sorriso. Mas se fosse para escolher um exercício para fazer todos os dias, seria esse. Então, esse eu coloco em todas as séries dos meus pacientes. Esse tem na mentoria Rosto Jovem muitas vezes. Ele realmente vai fazer o seu lábio aparecer. É maravilhoso esse exercício, tá? Deixa eu voltar aqui os comentários. Então, gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar as causas. Por que o nosso lábio tá murchinho? Por que o nosso lábio ele tá desaparecendo? E ir direto nessas causas. Por isso que eu falo para vocês, a mentoria, gente, ela é completa. Não percam a chance de entrar na mentoria na semana que vem. Não percam a chance. As vagas, elas acabam muito rápido, gente, muito rápido. E é uma oportunidade de vocês trabalharem tudo isso mastigado junto comigo. E principalmente dentro dos movimentos do nosso rosto. Se você que já tem os códigos de barras já marcadinhos, a gente não vai conseguir, gente, eliminar os códigos de barras. Infelizmente, a gente não consegue eliminar os códigos de barras. O que vocês vão fazer? Você que já tem, você vai fazer todas essas orientações, exercícios que eu dei. E vale a pena você todos os dias alongar no sentido contrário dos códigos de barras. Então, os códigos de barras, eles são pequenininhos e eles aparecem aqui na boca, certo? Gente, vale a pena também. Isso aí você não vai nem perder tempo. Você pode fazer dentro do carro, a hora que você está esperando o sinal abrir, tá? Você vai, alongar no sentido contrário. Você tem que oxigenar essa marquinha que você já fez, Então, alonga no sentido contrário. Tem? Alonga. Pode fazer 5 vezes cada movimentinho aqui, 5. Tá? 5. Tá? É verdade. Andréa, gente, meu nome não tem I. Meu lábio superior estava sumindo, hoje está ótimo. Tenho 50 anos, minhas amigas perguntam o que eu faço. Não tem, gente. Por que funciona, gente? Porque isso é fisiológico. Isso faz parte da nossa estrutura muscular. Isso faz parte da nossa estrutura. O músculo nasceu para fazer isso. Então não tem por que duvidar, né? Só não tem resultado quem não faz, quem é preguiçoso. Aí não vai ter resultado mesmo. Quem faz tem resultado. Ninguém, gente, ninguém vai ficar com o rosto esticado, ninguém vai ficar. É horrível a pessoa que fica assim, Não tem exercício que deixa o seu rosto assim. Tem gente que quer perfeição, não tem perfeição. O que você vai ter? Você vai ter menos flacidez. Você vai ter os movimentos corretos do seu rosto. Você vai ter a melhor versão do seu rosto. É só você se dedicar.
Quem se dedica não se arrepende. Outra coisa, quem se dedica, quem é picado pelo rosto jovem, nunca mais deixa de fazer exercício. Nunca mais. Nunca mais. As minhas alunas da mentoria, gente, é todos os dias depoimento. Todos os dias depoimento. É que eu não fico printando e colocando pra vocês. Vou começar a colocar nos stories todos os dias. Meu rosto melhorou. Eu não consigo ficar mais sem fazer exercício. Elas estão aqui, elas estão de prova. Quando a gente começa a fazer, a gente não quer mais parar. Por quê? Porque a gente vê resultado. A gente vê resultado. Então, é só fazer todos os dias. Só fazer todos os dias. Exatamente, Helena. Nem com cirurgia plástica dá pra ter perfeição. Fica artificial. Não fica artificial, viu, Helena? Mas precisa fazer exercício do mesmo jeito. Atualmente, eu tô atendendo 6 pessoas pós-cirúrgico de face. Graças a Deus, são 6 mulheres maravilhosas que tiveram a consciência de que mesmo fazendo cirurgia, precisam fazer exercícios para manter essa cirurgia. Então, não fica artificial. O artificial fica o preenchimento, né? Mas mesmo quem faz cirurgia plástica tem que fazer exercício, gente, porque continua fazendo todos os movimentos do rosto. E se não fortalecer, perde todo o resultado. Perde todo o resultado. Então, é identificar as causas, é fazer os alongamentos e é fazer os exercícios de fortalecimento. Exatamente, Sandra, faz falta, vicia, né? E não é um vício ruim, gente, é um vício saudável, porque é um cuidado. Eu vou melhorar a minha autoestima, eu vou melhorar a minha qualidade de vida, eu vou melhorar os movimentos do meu rosto, então eu vou fazer tudo melhor, né? Agora, semana que vem, vocês gostaram da aula de hoje, que eu tô vendo que um monte de gente tá falando, né? Amei. Se vocês gostaram da aula de hoje, nós vamos continuar a aula de hoje na quarta-feira que vem. Tá? Eu já sei o tema da aula, Eu só vou confirmar esse tema com a minha equipe, para eu não falar aqui sem poder falar, mas eu já sei o tema que eu vou fazer. E é uma continuação da aula de hoje, tá? Então, estejam presentes na quarta-feira que vem, dia 9 de abril, às 19h27. Estejam presentes para continuar a aula de hoje, tá? Só quem vai ficar perdido, quem não estava na aula hoje, porque na semana que vem nós vamos continuar esse conteúdo. Então, se você gostou e quer está em busca da melhor versão do seu rosto, da maneira correta, de maneira natural, com poucos minutinhos por dia, esteja na aula da quarta-feira que vem, às 19h27. E para você saber, gente, de tudo, para você poder entrar na mentoria, para você realmente ser uma RJ e aprender o passo a passo, na ordem correta, da quantidade correta, esteja no grupo, senão você não vai entrar na mentoria. Então escreve 01, você vai receber um link de grupo de WhatsApp no seu direct, onde você recebe suas mensagens no Instagram, e aí você clica e entra no grupo. Você, YouTube, pessoal do YouTube, nossa, tem um monte de RJ minha. Sou sua RJ, não deixo de fazer um dia sequer. Realmente faz falta. Ô, Fátima, tudo bem? Fátima Santoro. Gente, você do YouTube, o link tá na descrição do vídeo, tá? Então clica na descrição do vídeo e entra para esse grupo. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. De estarem na aula de quarta-feira às 19h27. Gente, muito em breve nós vamos mudar o horário das nossas aulas, tá? Muito em breve a gente vai mudar o horário das aulas, mas eu vou avisar vocês. Nós vamos mudar as aulas, muito provavelmente não vão mais acontecer à noite, tá? A gente vai mudar os horários das aulas. Eu quero dar mais aulas para vocês, mas num horário que fique melhor para mim. Eu estou muito cansada, esgotada, ficando doente. Então, à noite a gente não vai mais ter aula, muito provavelmente, tá bom?
Então aproveite que talvez pode ser que seja a última aula da noite e depois a gente vai ver outros horários para aprender por aqui, tá bom? Então quero ver todo mundo e só vai entrar na mentoria Rosto Jovem quem for rápida. Todo mundo, quem é RJ sabe, né? Só entrou quem foi rápida, quem deixou para depois não entrou não, tá? Então eu aguardo vocês na próxima quarta-feira às 19h27, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada YouTube, muito obrigada Instagram, muito obrigada mesmo, de coração. Eu sinto falta às vezes de ler as coisas, mas assim, eu fico mais tranquila, porque vocês veem, né gente, eu acabei de falar as coisas, a pessoa pergunta a mesma coisa que eu acabei de falar. Aí isso me desconcentra num tanto que aí eu não consigo dar um bom conteúdo para vocês, tá bom? Cida Maia, sou RJ novata, faço exercício todos os dias. Oh, que maravilha, Cida. Um beijo, minhas RJs. Beijo para todo mundo, gente. Muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Beijo para vocês. Muito obrigada, YouTube. Ó, tá na descrição do vídeo. Não vai ficar de fora, porque senão vocês vão ficar de fora da vaga da mentoria. Obrigada, Instagram. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem.